Boa noite a todos. Boa noite. Bom que estamos todos aconchegados, não é? Falta só apresentar sua casa, por favor. Eu sou Isabel, acho que a maioria me conhece, né? Eu sou do Lar Espírita e Beneficente de Sarandi e é um prazer estarmos aqui mais essa oportunidade. É sempre com alegria que falamos de Jesus, porque entendemos que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo e que ela veio no tempo certo para colaborar conosco em entender de fato que Jesus nos trouxe como ensinamentos maiores. O máximo que nós temos continua sendo Jesus. Nós não podemos perder isso de vista. Embora a doutrina espírita seja considerada por muitos apenas uma ciência, uma filosofia, ela tem como objetivo final a nossa religação com o Pai, a nossa religação com Deus. E nós fazemos isso através de Jesus. E é por isso que nós temos tido uma abordagem em nossas falas bastante evangélica, no sentido de falarmos do Evangelho trazido por Jesus, do Evangelho de Deus, porque o Evangelho é de Deus, trazido pelo Cristo, pois que reúne as leis divinas que regem as nossas vidas. E a doutrina espírita é uma base luminosa que faz com que nós entendamos as minudências, as nuances, o espírito da palavra, que outras crenças talvez não tenham a possibilidade da compreensão, mas que a fé, quando ela realmente é fundamentada, auxilia a criatura, não bem no entendimento intelectivo, como nós os espíritas gostamos e necessitamos, mas no entendimento emocional, no entendimento que faz com que a criatura saia do seu lugar comum e eleve-se, de fato, enquanto ser espiritual que é, e não enquanto homens caminhantes que apenas estamos. Então nós escolhemos falar nessa noite uma passagem conhecida na sua íntegra só por quem já estudou o Evangelho. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo reproduz parte desta passagem conhecida como a Transfiguração. Reproduz apenas da metade para o final dela. O seu começo não consta do Evangelho segundo o Espiritismo, mas consta do Evangelho de Jesus, né? E por que trazemos à luz da doutrina espírita? Porque estudando essa passagem, encontramos nela subsídios para os princípios básicos da nossa doutrina. E quais são os princípios básicos da nossa doutrina? Constantes na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 6º. Existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências e comunicabilidade com os espíritos. Esses são os 5 pontos básicos da nossa doutrina. Quando a gente fala em pontos básicos, é aquilo que fundamenta todo o desenvolvimento da nossa doutrina. E está em introdução de O Livro dos Espíritos, que é o nosso livro basilar. Bom, obviamente, falarmos da existência de Deus é algo muito difícil no seu caráter científico, mas no seu caráter filosófico já não é tão difícil. Porque Deus nós mais sentimos, idealizamos, não é? Nós imaginamos, mas nós não conseguimos realmente formar uma ideia exata de Deus. Por quê? Porque temos intelectos ainda primitivos e parciais, nós somos criaturas. Se nós entendêssemos Deus no contexto máximo, nós seríamos criaturas. Não é? Então mesmo Cristo, por mais entendimento que ele tenha de Deus, e dele realmente é um entendimento máximo de Deus para nós outros, ainda assim não era no absoluto. Porque se ele
dependesse no absoluto, absoluto também ele seria, né? E absoluto só Deus. Mas nós percebemos Deus por evidências. E nós vamos ver nessa passagem uma evidência da presença de Deus, né? Deus se manifesta em essa passagem. Nós vamos ver os outros pontos. Nós vamos começar, os outros pontos são mais conhecidos, nossos, e estão mais claros, mais evidenciados na passagem. Então vamos por parte, começando. Eu optei pelo Evangelho de Mateus, mas também consta esta passagem, tanto do Evangelho de Lucas quanto de Marcos, ambos no capítulo 9, aqui em Mateus, no 17. Né? Então diz que 6 dias depois começa, é engraçado, né? O Evangelho é todo cheio de símbolos. Por que precisava falar que era 6 dias depois? 6 dias depois do quê? Se eu começo a estudar só essa passagem, eu tenho que saber 6 dias depois do quê? 6 dias depois que Jesus anuncia por primeira vez em uma oportunidade de uma Páscoa, de uma festa pascal, não a última que ele viveu com seus discípulos. Podem entrar, por favor. Tem mais 2 cadeiras ali, ó. Pode passar por aqui, ó. Então, 6 dias depois que ele está reunido nessa festa e fala por primeira vez sobre o que lhe sucederia em tempos futuros, que ele falava do seu martírio, falava de tudo aquilo que ele passaria nas mãos dos homens, pela incompreensão, pela ignorância do homem. Quando então ele anuncia, e anuncia a discípulos, anuncia aos seus apóstolos o que lhe sucederia, 6 dias depois desse encontro em Jerusalém, então é que vai se dar esta passagem. Jesus então sobe a um monte. Ele vai a um monte conhecido, ficou conhecido na história como o Monte Tabor. E obviamente, onde Jesus estava, ali se reuniu uma multidão, né? As pessoas acorriam a ele. E os seus discípulos foram até Jesus nesse sopé do Monte Tabor. Mas em ali estando, ele convida apenas 3 os discípulos para ascender ao monte, subir ao monte. E esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, não é? João passou a ser chamado como evangelista e Tiago foi aquele que foi o primeiro mártir do evangelho, foi o primeiro discípulo a ser sacrificado pelo evangelho. Era irmão de João, um pouquinho só mais velho, os 2 extremamente jovens, e Pedro, obviamente, já mais maduro e tendo um grau de parentesco com João e Tiago. Então, esses 3 discípulos realmente eram os mais próximos de Jesus. Tinham, de fato, um grau de parentesco, tinham uma proximidade muito grande. E para alguns eventos, constavam só esses 3, só esses que Jesus convidava. Para vocês verem que para algumas coisas nós precisamos selecionar as pessoas. Não são todos que estamos preparados para alguns eventos. E esse evento tão magnífico, Jesus leva apenas esses 3. Então eles sobem ao monte. E no alto desse monte, né, ele se transfigura diante deles. Na transfiguração acontece uma coisa interessante. O rosto de Jesus resplandece como o sol, narrativa de Mateus, e suas vestes se fazem brancas como a luz. Obviamente, o que aconteceu ali com Jesus, o homem? Ele se mostra por primeira vez aos seus discípulos como o Cristo de Deus. Ele resplandece, ele sai da sua forma humana, e isto obviamente é em um mecanismo mediúnico, transcendente, numa capacidade que nós levaremos ainda muito tempo para compreender. Ele mostra-se em espírito. Então, mostrando-se em espírito, Jesus é a representação de um sol. E por que estava ali a sua face? Porque obviamente, não é? Esse local onde existe ali o pensamento, a produção, a elaboração, resplandece-se com um sol, luz, iluminação, clareza, conhecimento, entendimento, porque conhecimento é a representação da luz, né? E o seu corpo purificado
se torna limpo ou branco, como luz. Né? Então todo o seu corpo se resplandece. Ele se transfigura, ou seja, ele mostra-se de fato no que ele era. Porque nós entendemos que todos os judeus, toda a Palestina, aguardavam o Messias. Mas eles não tinham exata noção de quem seria. Quando Jesus veio, obviamente, esses discípulos acreditavam que ele era o Messias. Só que eles não tinham essa dimensão do que seria o Messias, do que o Messias poderia. E quando Jesus, então, faz essa transfiguração, eles têm a noção, né, diante de quem eles estavam. Porque homem algum tinha esta capacidade de transfigurar-se. Bem, mas não parou por aí. Ele transfigura-se com um propósito, né? E esse propósito é, né, que se tornaram visíveis. Ou seja, é como se eles adentrassem o mundo dos espíritos, ou como se o mundo dos espíritos chegasse a eles. Né? Aqui todos estudam ou gostam da mediunidade. Se o mundo dos espíritos chegou a eles, eles se tornaram videntes naquele momento, eles viram, né? Foi uma materialização. Agora, se eles adentraram o mundo dos espíritos, eles foram clarividentes e perceberam então tudo que estava ali à sua volta. Então, eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Por que Moisés e Elias? Por que essas duas personagens, em essa passagem enigmática, tão pouco estudada, embora muito conhecida? Por que a figura de Moisés e de Elias, nesse diálogo com Jesus, conversando com Jesus, e os discípulos perceberam? Por qual mecanismo eles reconheceram Moisés e Elias? Como eles sabiam que estavam diante de Moisés e Elias? Se Moisés houvera vivido 1800 anos antes do Cristo e Elias cerca de 600. Como? Como eles identificaram? Né? Será que Moisés veio com a tábua dos 10 mandamentos? Né? Como será? Será que foi por uma caracterização morfológica, biológica, né? E Moisés e Elias. Veja, Elias, um grande profeta do Antigo Testamento. E Moisés, obviamente, o revelador, é a primeira revelação, né? Que trouxe, então, aí a lei do Torá. Tá? Então, foi o representante de Deus na terra para o estabelecimento da Torá, né? Dos judeus. Bem, e eles dialogavam. O que eles falavam, ou o que eles falaram, não ficou registrado nos evangelhos. Não sabemos mesmo se os discípulos perceberam o que eles falavam. Certo é que eles registravam, que eles conversavam. Que Jesus conversava com Moisés e com Elias. Aí nós vamos para um dos pontos da doutrina espírita. De onde vieram Moisés e Elias? Onde estavam? Onde estavam Moisés e Elias? Habitando onde? Pluralidade dos mundos habitados. Porque quando nós falamos em mundos habitados, nós nos limitamos a pensar em mundos corpóreos. Não. A pluralidade dos mundos corpóreos vai além de mundos corpóreos, tem mundos extrafísicos, que são mundos em que as criaturas vivem, se movimentam, trabalham, estudam, realizam. Não é? Então tem mundos em esferas diferentes, dimensões diferentes. Então a pluralidade dos mundos habitados vai muito mais além de nós procurarmos vida na crosta de Marte, ou na crosta de Vênus, ou na crosta de qualquer outro planeta mais próximo a nós, onde nós possamos investigar. Vai muito além disso. Né? Porque nós sabemos que a própria Terra, ela tem 7 estratos de vivência. Começando pelo abismo, que está sendo desmontado, né? E até mesmo as regiões do comando divino. Então já são 7 estratos, já são 7 mundos, só na nossa Terra. Então, Jesus, obviamente, ele não podia falar, né, de onde veio Moisés e Elias, mas nós temos que nos perguntar, poxa, se materializaram, né? Imaginemos, somos evangélicos ou somos católicos, de onde vieram? Vieram do céu. Né? Então, é fácil nós pensarmos que vieram do céu. Mas e quem não veio do céu, veio de onde? Veio do inferno. Bom, nós temos então mais pelo menos 3 mundos: o céu, o inferno
e aqui onde nós estamos. Já são pelo menos 3 mundos, ou 3 locais em que nós podemos viver, né? Uma vez que a morte não existe, porque a imortalidade da alma é uma crença geral, assim como a existência de Deus. São os únicos 2 pontos comuns de todas as crenças: existência de Deus e imortalidade da alma. Quem não crê na imortalidade da alma é porque não crê em Deus, ou não crê na continuidade da vida. Não é? Então é um materialista. Mas quem tem alguma crença, alguma fé, existência de Deus e imortalidade da alma é ponto básico. Se a alma é imortal, vive onde? Vive no céu, no inferno? Não importa. São mundos diferentes do nosso. Então já teremos que crer em pluralidade dos mundos habitados. Então, quando a doutrina espírita traz esse tema, choca, né? E choca. Não tanto quanto a das existências, mas choca. Só que, ultimamente, não faz muito tempo, o Papa admitiu, esse Papa novo aí, né? Admitiu a possibilidade de outros mundos habitados. Admitiu. Não afirmou, não confirmou, admitiu essa possibilidade. Porque a ciência avança e a própria ciência admite essa possibilidade, né? São chamados ETs, são espíritos, né? Os ETs são espíritos, viu, gente? Então, se aparecer um, vamos tratar de igual para igual, porque somos espíritos, né? Da mesma forma, tendo a mesma origem divina. Então, quando aparece Moisés e Elias, nós estamos estudando um texto, a gente já pode perguntar, mas veio de onde? Onde estavam? E estavam corporificados. Por quê? Porque foram reconhecidos. Bom, estavam no consciente coletivo deles, né? Os 3 ali, estavam nesse consciente, ou foi passado intuitivamente quem eram aquelas personalidades. De alguma maneira eles registraram quem estava ali. E registraram de uma forma tão grande, mas antes tem que falar. Se eles conversavam, Jesus conversava com Moisés e Elias, o que é isso? Como nós chamamos isso hoje? Você conversar com alguém que não está no seu plano? Comunicabilidade dos espíritos. É? Quando nós falamos em comunicabilidade dos espíritos, não é só porque os espíritos falam. Comunicabilidade dos espíritos é porque nós somos espíritos e, portanto, podemos falar com outro espírito. É muito natural. Não tem nada de sobrenatural. Nós falamos com outros espíritos porque somos espíritos. E nós falamos com outros espíritos pelos atributos que os espíritos têm. Pelo pensamento, pela nossa capacidade de comunicação, que não vai pelo nosso entendimento verbal aqui. Tá? A gente imagina isso. Mas o médium decodifica o pensamento. E pensamento é atributo do espírito, não é do homem. Então a mediunidade é do espírito, não é do homem. Né? Então a base da mediunidade é o perispírito, o corpo que não morre, que não perece, está sempre em torno do espírito. Não é assim? Então ali estava tendo comunicação. Uma comunicação assistida por 3, não é? E obviamente realizada por outros 3. Tá? Então já 2 pontos ali estabelecidos. E 2 pontos que a nossa doutrina é criticada e mal compreendida porque desconhecem as bases. E obviamente porque também não questionam por que isso acontece no Evangelho. Ah, mas era Jesus? Vamos esperar até o final da passagem. Então, pluralidade dos mundos habitados. Diz em introdução, os seres materiais constituem o mundo visível, ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível, ou espírita, isto é, dos espíritos, mas continua sendo um mundo. Não é algo abstrato, é algo concreto, existente, real. Então, nós não vamos imaginar o mundo dos espíritos sem nada, um vazio. Não. A matéria de uma constituição diferenciada, mas tem uma constituição, é matéria. Tudo que não é espírito é matéria. Tudo, em qualquer plano em que estejamos. Então, o céu, entre aspas, né? Ou seja, as regiões celestiais, existe matéria. Como as regiões infernais, existe matéria. De densidades diferentes, mas existe matéria. Imortalidade da alma. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Então, nós não fomos feitos no momento da concepção. Nós já existíamos. Portanto, trazemos toda uma bagagem de dificuldades, de aprendizados,
trazemos uma história. Uma criança não é um ser inocente, ela é uma história viva que está em um corpo pequeno, que não pode mostrar-se ainda, que precisa de cuidados, mas é um ser milenar. Ele traz a sua história, e por vezes histórias trágicas, difíceis. Nós olhamos, é nosso anjo, né? Sempre assim, a nossa criança é o nosso anjo. Nós não sabemos o que habita nesse corpo angelical, né? Então temos que esperar as suas tendências, analisá-las, educá-las, para esperar o futuro. E conserva essa individualidade depois de haver se separado do corpo. Então nós somos uma continuação. Nunca fomos melhores do que estamos hoje. Nunca fomos melhores. Hoje é o máximo que nós somos. Então se tem alguém muito ruim do nosso lado, ele é o máximo que ele pode dar. Não vamos esperar nada muito diferente, tá? Porque nós nunca fomos melhores do que estamos agora. Porque a evolução é um crescente, né? Então eu só coloquei aqui para nós relembrarmos dos pontos que até então nós já vimos na passagem. Retornando à passagem, o quadro dos três ali, Jesus e a corporificação de Moisés e Elias, e os três assistindo, aquilo era tão vivo, tão real, que Pedro vai dizer assim a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, porque eles estavam saindo de uma festa e iam entrar em outra, que era a festa das tendas, né? Então é toda uma, vamos dizer assim, um costume judaico, né? É bom que nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha, a firmeza de Pedro e o reconhecimento. Até então Jesus não havia conversado com Pedro para falar: ó, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias, prazer, então. Não, pelo menos isso não fora registrado, né? Mas Pedro reconhece quem estava ali, de alguma maneira, né? Ele sabia quem eram aqueles personalidades. E tão materializado que queriam: vão permanecer conosco, né? Vão aqui permanecer conosco, num deleite. A Amélia Rodrigues, quando conta isso, ela diz que Pedro não queria mais descer o monte, ele queria ficar lá, né? Nessa região celestial, nessa coisa maravilhosa. Vocês já imaginaram a vibração daquele ambiente para esse feito? Né? Nós que sabemos, quando vem um espírito um pouquinho superior, como nós nos sentimos leves, né? Imagina ali naquele momento. Mas Jesus diz: quem conhece os benefícios do alto tem que descer para ajudar quem está no sua terra, né? Então, que esse é o nosso objetivo final. E aí, continuando, né? Comunicabilidade dos espíritos. As comunicações dos espíritos com os homens são de 2 naturezas: ocultas ou ostensivas. As ostensivas todo mundo conhece, né? Era uma mesa mediúnica, é alguém que está obsediado, né? E no linguajar ali popular é tomado, né? Mas as ocultas, nós conseguimos identificar? As comunicações ocultas são muito mais frequentes do que as comunicações ostensivas. Mas nós identificamos. Em uma briga, quando nós vamos nos exaltando, quem nos dá aquela força? Todo mundo que já entrou numa contenda sabe que vem uma força, né? Um poder de discussão, de argumentação. De onde vem? Será que é só nosso? Né? Ou da mesma forma, quando nós entramos em um trabalho para uma pacificação, né? Para separar aquela briga, nós também ganhamos uma força. De onde vem essa força? Né? Será que é só nossa? Então essas comunicações ocultas, que são aquelas ideias, aquelas intuições, né? Aquelas coisas que nos vêm, que às vezes falam: nossa, por que eu não pensei nisso antes? E aí nós resolvemos um problema danado e falamos: nossa, né, eu sou o máximo, olha, eu tive essa ideia magnífica. Fomos nós. Nós nunca estamos sós. Nunca. E ninguém, olha, se nós que somos pouco inteligentes, vamos colocar aqui do meu lado, a gente não faz nada uma com a outra, mas vamos andar junto. Para quê? Porque Deus nos deu um anjo guarda. Para quê? Existe aí uma comunicabilidade oculta, intensiva, mas nós não paramos para perceber
esse título. E Kardec nos informa. Nós gostamos daquela que a gente vê o outro falar, não é? Mas nós temos uma comunicação direta, incessante, nunca estamos sós. Nossos pensamentos se cruzam com correntes de pensamentos e escolhemos com quem queremos nos conectar. Pelos nossos objetivos, pelos nossos propósitos, pelo nosso pensar, pela nossa busca, nós estabelecemos sintonia, né? E aí a comunicação oculta se dá frequentemente. O espírito não é um ser abstrato, não é indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Não, é um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido, pelo tato, como na passagem. E às vezes se torna, e às vezes, na maior parte das vezes, não. Invisibilidade, diz Leon Denis, não é ausência. Então nós estamos aqui nesse número de seres encarnados, e no número de seres desencarnados, certamente, muito maior. Os nossos acompanhantes, aqueles que vieram para nos assistir, aqueles que vieram para ser tratados, enfim. Uma assembleia. Nunca estamos sós. Nunca falamos só para nós mesmos. Nós temos que prestar bem atenção nisso, né? Nada que sai de nós está oculto, tá? Porque na comunicação oculta está sendo visto. Tá? Então, enquanto eles falavam, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles. A coisa ficou ainda com uma expressão maior. Fez sombra sobre eles. E uma voz vinda da nuvem dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvindo. Deus se manifesta. Deus se manifesta numa voz direta. Obviamente, Deus não tem garganta. Obviamente, Deus não é limitado, não é circunscrito, porque Ele não é como nós outros criaturas. Deus é o absoluto. Mas a voz de Deus no sentido, Ele se fez entender, criou-se ali uma garganta, né, temporária, um ectoplasma daqueles médiuns, e a voz direta se faz, né, se faz ouvir. Né? Esse ouvir não é necessariamente o nosso ouvido aqui, tá? Esse ouvir é com as possibilidades do Espírito, em especial pelo pensamento. Então se fez ouvir. A manifestação de Deus está aqui. Se Deus se manifesta é porque Ele existe. Porque se não existisse, não se manifestaria. Ah, mas para isso nós precisamos ter fé. De fato, a passagem vai terminar exaltando a fé. Porque sem ela, esqueçam tudo isso e vamos viver a nossa vidinha de seres mortais que um dia tem fim. Coisa sem graça, né? Então, a existência de Deus. Deus eterno, imutável, material, único, potente, soberanamente justo e bom. Essas são as qualificações, algumas das que damos a Deus, não é? Obviamente, Deus é muito maior que isso, porque por mais que nós falemos de Deus, nós estamos falando dentro dos nossos limites, né? Mas Deus se manifesta. Então, a existência de Deus está aí na passagem. Os discípulos, ouvindo isso, posternaram-se, né? E se tiveram muito medo, tiveram temor. Gente, imagina nós aqui agora reunidos e uma voz direta se faz, não é? Muitos de nós teríamos a mesma, agora ali era a voz de Deus, mesmo na frente do Cristo, mesmo os discípulos vendo fenômenos que eles estavam acostumados, não é? Já a ouvir, eles sentiram medo e se ajoelharam, né? Se ajoelharam, óbvio, né? Por quê? Porque estavam diante de um fato que eles mesmos não conseguiram explicar. Mas Jesus se aproximou, tocou-lhes e disse: levantai-vos, levantai-vos. Porque eles ficaram na posição de quem se joga na terra. Isso daí tem um simbolismo, ou seja, na posição daquele que ainda está muito ligado à terra, né? E Jesus então sempre convida: levantai-vos, ou seja, erguei-vos desse lugar comum, elevai-vos das coisas puramente terrenas, né? Então levantai-vos e não tenhais medo. Elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o
próprio Jesus sozinho. O quadro se desfez. O quadro se desfez, né? Bem, mas nós falamos então, até agora, nesta reunião mediúnica de Jesus com Moisés e Elias, da existência de Deus, da comunicabilidade dos espíritos e da pluralidade dos mundos habitados, né? Da imortalidade da alma também. Por quê? Porque, óbvio, se Moisés e Elias estavam ali, eles não estavam mortos, correto? Então eles estavam nas suas individualidades, inteiros, intactos, então imortalidade da alma. Mas não falamos nada de pluralidade das existências, né? Não falamos da reencarnação propriamente dita. Mas a passagem não acaba aqui. Eles começam a descer o monte. Você vê que esses três assuntos ficaram em cima do monte. Mas a reencarnação, que é coisa da terra, não é? Vai ser a descida do monte. Os 4 assuntos primeiro, né? Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou. A gente imagina Jesus, né? Aquela cantura e o era, né? Aquela bondade extremada, aquela caridade, aquela amorosidade. Mas ele também tinha uma rigorosidade e um energismo necessários a todo ser que lidera e que tem que levar um objetivo à frente sem desviar da sua trajetória. Então Jesus ordena, né? Ou seja, olha, eu falei, é a minha voz. Ah, mas eu não tenho direito? Não, você não tem direito. Aqui é a minha voz. Ele ordenou, dizendo, não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Ou seja, até que, porque ele já tinha falado que ele ia morrer, por isso também ele falou antes que ele ia morrer, né? Ele já tinha explicado, então falou, até que eu não levante, até que eu não ressuscite, já tinha alertado, não contem a ninguém isso, né? Óbvio que isso fica por conta ainda, confesso, não entendi porque Jesus pediu para esperar que contasse essa visão, né? Mas ele pediu. E é interessante nós anotarmos isso. Agora eu pergunto para vocês, quem fora Moisés? Quem é Moisés na nossa história? É o enviado divino, responsável pela primeira revelação de Deus na Terra, que compõe o Antigo Testamento. Nós espíritas desprezamos o Antigo Testamento. Nós nos equivocamos, porque nós desprezamos a nossa base. Nós não precisamos ficar entendendo tudo que está imposto, porque tem muita coisa que tem um contexto do povo. Mas ali tem a base da verdade divina, porque base de verdade não morre jamais. O Antigo Testamento é a primeira revelação de Deus aos homens. Jesus foi a segunda. E a doutrina espírita é a terceira. E aí eu pergunto, por que Elias estava no jogo? Porque ali estavam, primeira revelação, segunda revelação. O que Elias estava fazendo lá? E por que a figura do profeta Elias? Quem fora Elias? Porque se Moisés tivera essa importância, quem fora Elias para estar nesse momento no Tabor? Ficamos com essa interrogação. Eles desciam do monte. Não quer obedecer. Aí, tem que ir para o computador. Eu estou Alexandre, não dá. Mas os discípulos o interrogaram dizendo, os discípulos vão fazer uma pergunta, porque Elias estava lá. E eles falam, mestre, então por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Eles conheciam a Torá. Os discípulos não eram pescadores ignorantes. Aliás, o povo judeu não era ignorante. Eles estudavam, poucos sabiam escrever, poucos sabiam ler, mas a oralidade era muito grande. E eles se reuniam e estudavam a Torá e faziam rigorosamente orações X vezes por dia. Né? Era um povo que realmente
já cultuava o Deus único, o povo hebreu, então eles tinham um respeito muito grande pela sua religião, como tem até hoje, né? Ainda os judeus originários, aqueles que seguem o Torá, até hoje. E os discípulos conheciam e sabiam que lá estava escrito que antes de vir o Messias, viria o profeta Elias. Mas que pergunta interessante, viria como? Se Elias houvera vivido cerca de 600 anos antes do Cristo, viria como? Mas já estava isso no Antigo Testamento, que viria Elias. E Elias estava lá no morro. Se Elias não estivesse ali, se ele estivesse na figura de quem ele já tinha vindo, como que os discípulos fariam essa associação para ficar para nós outros este ensino para que nós entendêssemos? Porque o Evangelho é para nós entendermos. Não é algo que está ali para beatos iniciados. É para quem quer conhecer Jesus. Conhecer Jesus é conhecer o seu ensinamento. Né? Então Elias estava lá. E eles vão fazer essa pergunta. Olha, sempre, né, os profetas diziam, ó, antes de vir o Messias, virá o precursor. Né? Virá o profeta Elias, o precursor. E eles fazem essa pergunta. E vamos à resposta, porque aqui nós vamos ver a reencarnação explícita. Só não enxerga quem não deseja enxergar. Você está falando de João Batista, né? É, exatamente. Mas está textualmente aqui no Evangelho, né? Aí nós vamos entrar então na pluralidade das existências. Tendo o Espírito passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências. Todos nós. Já falei isso, né? Quando falei das crianças. E que teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. A pluralidade de outros mundos. Né? Todos nós, né? Muitos de nós vamos ser exilados agora nessa época de transição planetária. Muitos de nós, muitos dos habitantes da Terra já estão sendo, né, exilados ou transportados, porque muitos não será exatamente exilado, porque o exílio é um termo assim, você é expulso porque você se rebelou. Mas muitos estão sendo transportados porque o seu nível evolutivo não consegue ainda acompanhar o da Terra. Não é? Então a Terra é até agora um plano de provas e expiações, já iniciamos o período da regeneração, então quem está aqui agora reencarnou em provas e expiações por última vez, não vai reencarnar mais com essa possibilidade, né? Então nós vamos, segundo alguns aí dizem, nós estamos mais ou menos em 2010 nesse processo, né? Então está assim os primeiros milésimos de instantes, né, da regeneração, e que, portanto, muitos estão sendo transportados a outros mundos ainda de provas e expiações pelo nível evolutivo, mas muitos estão saindo à revelia, porque poderiam permanecer, mas por sua rebeldia não permanecem. Porque um ponto básico para permanecer na Terra é a obediência às leis divinas. Você se rebelou, não tem condições. E, obviamente, você precisa ter um intelecto desenvolvido. Aqueles que estão apenas transportados ainda não desenvolveram a inteligência suficiente para adentrar no mundo em que você vai precisar da mostra consciencial da lei divina. Ainda estão iniciando, buscando. Mas aqueles que já conhecem, porque esses que se rebelam, você já tem que ter conhecido, porque ninguém se rebela ao que não conhece. Né? Quando você se rebela, significa dizer que é uma ação consciencial voluntária contra a lei estabelecida por Deus. Aí esses são exilados. Aí a dor é grande, né? É muito grande, porque vai levar na consciência tudo o que poderia ter alcançado e desprezou. Então nós estamos nessa, olha, nossas próximas existências não sabemos mais se estaremos na Terra. Tá? Não sabemos mais. Ninguém pode dizer, não, eu vou ficar na Terra, ou eu não vou ficar na Terra. Porque isso não cabe a nós, essa aferição. Né? Aí, em resposta, Jesus vai dizer, olha o que Jesus vai dizer. Por um lado, Elias, por um lado, vem, é futuro, né? E restaurará todas as coisas.
Jesus fala do futuro. Jesus fala que Elias vai voltar de novo. Ele fala do futuro. Digo-vos por outro lado, que Elias já veio. E não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. A quem os homens, em especial Herodes ali, fez tudo quanto quis. Obviamente fora com João Batista, né? E Jesus continua a dizer, assim também o Filho do Homem, ele já aproveita para falar dele, está na iminência de padecer sobre as mãos deles. Mataram o precursor e vão me matar também. Ele já estava pensando, já estava falando os discípulos preparando, né? Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Então Jesus aqui deixa claro que João Batista é o espírito de Elias que reencarna. Mas ele diz também que ele virá e restaurará todas as coisas. Será que já veio? E eles então descem o monte, né? Descendo o monte, eles encontram lá embaixo um quadro completamente diferenciado do quadro que eles viveram em cima. Porque eles encontram ali uma multidão, e uma multidão, obviamente, carente, sofrida, necessitada, e dentro dessa multidão havia um homem, em especial, que ali se destacava. Então, depois de se dirigirem à turba, aproximou-se dele um homem, ajoelhou-se, e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático, e padece horrivelmente, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. É uma representação de extremos, não é? Então, dizendo, olha, meu filho é lunático, no linguajar da época, hoje seria está obsidiado, não é? Ele está realmente sob a influência de um espírito. Agora, por que nós ficamos obsidiados? Alguém sabe? Porque os espíritos são maus? Os obsessores são maus? Pensamento. Oi? Pensamento. Mas eles são maus, Mas por que eles escolhem um ou outro? Sintonia, né? Sintonia, tá? Então, gente, quando nós estivermos diante do obsessor, ele não é diferente do obsidiado. Ele só está numa posição diferenciada, mas eles estão na mesma sintonia. Eles carecem ou padecem das mesmas necessidades. Então, se nós oramos por alguém que está sofrendo essa injunção, oremos por aquele que está causando, porque ele só causa porque o outro lhe oferta o alimento. O outro lhe oferta o alimento, né? Então, é um processo de comunhão de pensar. E é uma, via de regra, é uma comunicação oculta, até que fica realmente grave na subjugação. Mas no começo é uma comunicação oculta. Né? No linguajar popular, é o diabinho que nós temos. Temos o anjo, mas tem o diabinho, né? E às vezes nós damos vida ao diabinho. Então aí existem as conexões, né? Então o homem apresenta o quadro do filho. E é interessante que ele traz aqui que meu filho é uma criança, é um adolescente. Para que nós realmente despertássemos. Os espíritos podem se comunicar. Se lá em cima eles viram uma comunicação de glórias, né, e de conversações realmente nobres, imagina o que conversaram aqueles três, aqui embaixo eles estão vendo um quadro de dor, mas o processo da comunicabilidade está aqui também ressaltado. Por isso que eu fiz questão de trazer, e é continuação do texto, né? Não é que eu peguei de outro pedaço, né? Continuação do texto. Então, se existe essa continuação, é para mostrar, ó, a comunicação que vocês viram lá, vocês estão vendo aqui. É a mesma coisa, é uma questão de sintonia diferenciada, né? E levei aos teus discípulos, aqueles que ficaram lá embaixo, que se subiram 3, ficaram 9, né? Levei aos teus discípulos, e podia ser muito mais, porque aqui falou discípulos, não falou apóstolos. Jesus tinha muito mais discípulos do que os 12. Os 12 eram apóstolos, né? Mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, Jesus disse,
Ó geração incrédula e pervertida. Porque se não fosse pervertida, não aconteceria essas injunções dolorosas, essas comunicações dolorosas. Nunca estamos sós. Quem se vê sozinho está no maior processo ilusório da sua vida, porque nunca estamos sós. Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Quando eu leio isso aqui, eu fico constrangido, porque é Jesus falando ao povo, e é falando a nós. Porque parece que a bondade de Jesus aguenta tudo, suporta tudo, pelo infinito dos tempos. Nós sabemos bem o que é. Eu oriento, eu dou a luz, eu levo a luz e a pessoa paga. Eu levo, a pessoa paga. Eu levo, a pessoa paga. Até quando? Até quando? Aí vem a dor. Aí realmente tem que vir o processo da dor para nos despertar, não é? Porque a dor é o último recurso divino. Antes vem o amor. Quando nós não aceitamos, aí vem a dor. Né? Trazei-me aqui ele. Jesus então chama o garoto, né? Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. O daimon é um termo, tá? Que antigamente se falava dos espíritos impuros, mas também podia se utilizar a gêmeos, como Sócrates tinha o seu daimon. É uma questão de sintonia, ou seja, é um espírito. Hoje nós chamamos de espírito, pode ser de ordem superior, de ordem inferior. Né? Aqui no caso do menino tinha um de ordem inferior, obviamente tão sofredor. E Jesus então repreende, né? E o menino foi curado a partir daquela hora. Tá? E obviamente aí os discípulos não se conformaram, né? Poxa, que eles já tinham recebido o dom da cura, Jesus, o dom, né? Já havia despertado nele as possibilidades deles curarem, deles expulsarem demônios, tá? Então eles vão a Jesus e perguntam, né? Por que não fomos capazes de expulsar? Por que dessa vez não deu certo? Tá? Jesus deixou um caso ali, gente, porque tudo no Evangelho está programado para acontecer, não é o acaso. Né? Jesus atraiu ali uma dificuldade que era para ficar registrado. Era um caso difícil, não era um caso fácil de se resolver, né? Então, perguntaram, disse-lhes, por causa da vossa pouca fé. Pouca fé. Então, gente, nós é que temos que desenvolver a fé em nós, não esperar pela fé do outro. Por quê? Porque enquanto nós dependemos da fé do outro, nós somos dependentes. Mas quando nós desenvolvemos a fé em nós, a fé é a base de nós conseguirmos acionar todos os atributos divinos em nós. Porque a fé é isso. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho essa convicção. Então existe em mim tudo que existe no Cristo. Só que está num potencial menor. Mas eu posso desenvolver. Então eu creio nisso. Eu quero isso. Então eu busco isso. Dá para ouvir? E eu preciso então conhecer isso. Eu preciso conhecer isso. Então, por causa da vossa pouca fé, em verdade, eu amém vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que era, obviamente, um grão minúsculo, tá? Um grão minúsculo, no simbolismo que não precisa ser uma fé esplendorosa, uma fé realmente iniciante, mas que já desperta para a potencialidade divina, direis a esse monte. E olha que o monte era grande, tá bom, né? Muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Então a fé como base para tudo isso. Porque se nós não tivermos fé, nós cremos na existência de Deus, vai por terra um ponto da doutrina. Na imortalidade da alma, vai por terra outro ponto da doutrina. Sem fé você não acredita na comunicabilidade dos espíritos, nem na pluralidade das existências, e nem tampouco nos mundos habitados. A fé então está na base de todos esses pontos da doutrina, porque a fé não é da doutrina espírita, ela transcende. A fé ela é divina e transforma-se em humano.
e humana, porque é um germe de Deus em nós. Agora, a doutrina tem pontos. E a doutrina traz pontos fundamentais para que nós utilizemos o que está em nós, a fé. Por isso que Jesus, sabiamente, faz essa vivência e ensina sobre fé depois daquela resplandecência que foi a sua transfiguração no alto do monte. Então, gente, a doutrina espírita é bastante séria, né, Luiz? Porque ela nos traz uma luz intensa. E quem tem a luz intensa consegue enxergar minudências. Então nós não podemos mais tropeçar onde outros tropeçam. Porque tropeçar onde outros que não têm a mesma luminosidade tropeça é nos rebelarmos contra a luz que recebemos. Ah, mas então eu ignoro, eu não estudo. Eu só vou na casa espírita, mas eu não estudo. Então não é espírita. Porque espírita é um compromisso. E na atualidade, um compromisso com Jesus. Não é essa frase não é uma frase de efeito. Porque isso é algo interno. Quem aqui acredita? Acredita. Não precisa nem ter fé, só acreditar, né? Porque a crença está ali, né? Ainda no meio. Que antes de reencarnar, se programou ser espírita. Ninguém? Que programou o quê? Opa, se programou ser espírita. Estava lá, ó. Porque ninguém nasce, gente. A reencarnação é muito importante. Ninguém renasce sem um plano. Um plano muito bem traçado. Onde eu vou nascer? Quem será meu pai, minha mãe, a família? Normalmente nós renascemos nas mesmas famílias. Às vezes mudamos um pouco os papéis, mas é um grupamento de espíritos, né, que vão se comprometendo, mas vão crescendo juntos. Então nós sabemos onde nós vamos reencarnar, com quem. Nós escolhemos o país, tá? Isso também está no plano. Então quem quer mudar de país para conseguir vida melhor, está alterando. E pode se complicar muito. Porque nascer no Brasil hoje é uma dádiva divina. Porque você tem liberdade de fazer o que você quer. Ah, não, mas lá a gente é mais livre. Não, você é mais livre lá porque as leis têm mais limites. Aqui não. Aqui não. Aqui você escolhe. Você escolhe ser assim, assado. Você pode até ser bandido. E pode passar a existência inteira ser bandido e ser livre. Você pode. Então nós escolhemos, em especial a família, nós escolhemos, o nosso corpo nós escolhemos. Se eu for vir gorda, magra, baixa, alta, nós escolhemos, é a nossa necessidade. Nós escolhemos a nossa religião. Então nós programamos, nós vamos ser espírita, nós vamos ser evangélico, católico, vou ser nada. Mas eu vou ser um cientista, eu vou ser... Nós escolhemos a crença e escolhemos a profissão. Tem gente que bate, né? Aqui o pessoal adora que o filho seja médico, né? Medicina. 9 de 10 quer ser médico. Gente, está na programação reencarnatória. E se tiver, a porta do universo faz isso, você consegue. Agora, se não tiver, você dá um em ponta de faca, né? Você teima, você às vezes atravessa, vai numa particular, paga horrores e tal. Você não vai cumprir com a sua programação. Você não veio para isso. Tá? Nós temos um traçado. E o nosso traçado tem tudo o que nós precisamos para desenvolvermos as nossas necessidades para a nossa evolução. Por isso que a reencarnação é algo sério. Não é só saber que eu vou nascer de novo. Não, é saber que eu nasci com um propósito. E se eu estiver nesse propósito, eu tenho paz de consciência. Mas se eu ando atormentado, eu já posso perceber, eu estou fazendo alguma coisa fora do meu traçado. Porque não estou em paz. Né? E realmente estar em paz é estar, mas não é na paz do mundo, é na paz real, né? Aquela paz que existe hoje, que existe na hora do tormento, que existe na hora da alegria, que existe em todos os momentos. Esta certeza, essa consciência tranquila, isso aí é porque nós estamos na nossa programação. Então o que Jesus
nos abençoe e que nós nos afeiçoemos ao Evangelho de Jesus, porque ele tem tudo. Ele tem tudo que nós necessitamos. E que nós saibamos lê-lo, porque nós estamos como doutores da lei. Conhecemos muito, então nós temos que saber ler.